Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 22. Mateus 22, a parábola das bodas. Em Mateus 22, iremos observar que o Senhor Jesus Cristo comparou o reino de Deus a uma festa de casamento, onde o rei enviou seus servos para convidar, a princípio, as pessoas mais próximas ao noivo. Entretanto, eles não quiseram ir. Isto se refere aos judeus, herdeiros da promessa, que não reconhecem o Filho de Deus, que rejeitaram e maltrataram os seus servos. Contexto histórico. De acordo com o contexto, este episódio, que ocorre nos três evangelhos sinóticos, Mateus 22 verso 15, Marcos 12 e Lucas 20, e relata como os adversários de Jesus tentaram ludibriá-lo ao forçá-lo a tomar uma posição explícita sobre a delicada questão do pagamento de impostos aos conquistadores romanos. Diante disso, Mateus afirma que esses adversários eram os fariseus e os herodianos. Acompanhe a seguir o estudo completo de Mateus 22. Versículos 1 ao 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse, então, o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Versículos 1 ao 7. Jesus faz comparações com a boda. Esta parábola é uma alegoria da história de Israel. O rei representa Deus, o Filho, Jesus, os servos, os profetas e possivelmente os discípulos de Jesus, e a boda simbolizava a grande festa messiânica da qual os judeus aguardavam participar com o Messias no início de seu reinado. Aqueles que rejeitaram, perseguiram e mataram os servos, representam o Israel do Antigo Testamento e sua rejeição dos profetas. A destruição da cidade representa o julgamento de Deus sobre aqueles que se recusam a honrar o seu Filho. Esta destruição, tal como a penalidade descrita no versículo 13, descreve a punição eterna, mas pode também apontar para a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Versículos 8 ao 12. Os convidados da boda. Os convidados representam os discípulos de Jesus que são convidados a entrar no reino a despeito de sua indignidade. O convidado indevidamente trajado representa um falso discípulo, Mateus 7 versos 15 ao 23. Sua presença parece inicialmente honrar o Filho, porém sua recusa a usar a veste nupcial o desonra. Semelhantemente, muitos falsos discípulos parecem honrar Jesus chamando-o de Senhor, porém, por não possuírem verdadeira fé e arrependimento, eles o ofendem. Versículos 13 e 14. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Sobre a punição do convidado, ver nota em Mateus 8 verso 12. Muitos são chamados ao reino de Deus,
mas somente aqueles que se arrependem e honram o Filho são escolhidos para entrar. Versículos 15 ao 28. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam na alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos, com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César, ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e, deixando, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Versículos 15 ao 17. Os fariseus enviam seus discípulos. A pergunta era uma armadilha. Jesus parecia apoiar a ocupação romana se ele expressasse aprovação, e se ele a desaprovasse, isso seria considerado uma traição contra Roma. Mateus mencionou os herodianos somente aqui. Pouco se conhece acerca deles. Eles eram provavelmente judeus que preferiam o governo da dinastia herodiana em vez do governo de procuradores romanos. Versículo 18. Jesus percebe a hipocrisia. Sobre hipócritas, ver nota em Mateus 6 versos 2 e 4. Versículo 19. A moeda do tributo. Os textos paralelos em Marcos e Lucas referem-se à moeda como sendo um denário. Ver nota no verso 20 e também Mateus 20 versos 1 e 2. Entretanto, Mateus também usa o termo preciso moeda estatal, no grego. Nomismo. Isto pode refletir o seu passado como coletor de impostos. Versículos 20 ao 22. A imagem de César. O denário era uma moeda romana de prata que trazia uma imagem do imperador Tibério, um sobrescrito em latim que dizia Tibério César, filho do divino Augusto, uma imagem de uma deusa, e títulos sobrescritos do sumo sacerdote romano. Deste modo, as moedas estavam carregadas de propaganda para a adoração de imperadores e deuses pagãos, e os judeus as consideravam como sendo idolátricas. Jesus aprovou o pagamento de impostos a Roma. Todavia, ele disse que as moedas pertencem em última análise àquele cuja imagem elas trazem, o que sugeria que tudo que uma pessoa é e possui pertence a Deus, uma vez que trazemos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1 versos 26 e 27. Versículo 23. Os saduceus negam a ressurreição. Os saduceus acreditavam que os seres humanos deixam de existir no momento da morte física. Atos 23 versos 6 a 8. Versículos 24 ao 28. O casamento e a descendência. Os saduceus apelaram à lei do levirato, Deuteronômio 25 verso 5, numa tentativa de refutar a doutrina da ressurreição. Embora muitos judeus do primeiro século praticassem a poligamia, eles geralmente rejeitavam a poliandria, uma mulher tendo vários maridos. Os saduceus forçavam Jesus a rejeitar a doutrina da ressurreição ou a admitir a legitimidade da poliandria. Versículos 29 ao 46. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais,
não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E, as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Versículos 29 ao 35. A ressurreição é como um anjo de Deus no céu. Como os anjos, as pessoas ressurretas não se casarão porque são eternas e não têm necessidade de procriar. Isto mostra que o dilema descrito pelos saduceus é falso. Os saduceus aceitavam apenas o Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio, como escritura, e assim eles rejeitavam textos referentes à ressurreição como Isaías 26 verso 19 e Daniel 12 verso 2. Para convencê-los da ressurreição, Jesus precisava apelar a livros que eles respeitavam. Consequentemente, ele citou Êxodo 3 verso 6, onde Deus falou a Moisés a partir da sarça em chamas e se referiu aos patriarcas mortos de uma maneira que implicava que eles ainda existiam, ou seja, eu sou o Deus de Abraão em vez de eu fui o Deus de Abraão. Versículos 36 e 37. Amarás o teu Deus com todo o teu coração. Deuteronômio 6 versos 4 e 5, conhecido como o Shema, era recitado várias vezes ao dia por judeus fiéis. Versículos 38 ao 40. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deuteronômio 6 verso 4 e Levíticos 19 verso 18, sumarizavam a essência das demandas de Deus nas Escrituras ao chamar as pessoas para amarem a Deus e ao próximo. Mateus 5 versos 43 ao 47. Versículo 41. Jesus indaga aos fariseus. Após ser questionado repetidamente por seus oponentes, verso 17, Jesus os apanhou, fazendo-lhe sua própria pergunta. Versículo 42. O filho de Davi. Filho era usado no grego antigo e no hebraico para descrever qualquer descendente masculino. Por conta de várias profecias do Antigo Testamento, o Messias era esperado como sendo um descendente de Davi. Ver nota em Mateus 1 verso 1. Versículos 43 ao 46. Nenhum homem ousou fazer mais perguntas. O Salmo 110 verso 1 descreve a ordem de Yahvé ao Senhor de Davi, em grego, Kurios, no hebraico, Gidon. Senhor era um título de autoridade ou divindade que descrevia o Cristo como o divino superior de Davi, não somente seu descendente. O Salmo 110 versos 1 ao 4 é citado mais frequentemente no Novo Testamento do que qualquer outra passagem do Antigo Testamento. 5 importantes lições que podemos aprender em Mateus 22. A importância do amor a Deus e ao próximo. Jesus destaca que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo resume toda a lei e os profetas.
Essa lição nos lembra que o amor é o princípio fundamental da vida cristã, e que nossas ações devem refletir esse amor em todas as nossas interações. A necessidade de discernimento espiritual. Jesus responde às perguntas dos fariseus com sabedoria e discernimento, demonstrando a importância de compreender as Escrituras e aplicá-las adequadamente em nossa vida diária. Essa lição nos encoraja a buscar um entendimento mais profundo da Palavra de Deus e a discernir os princípios espirituais em todas as situações. A rejeição da hipocrisia religiosa. Jesus condena a hipocrisia dos líderes religiosos de seu tempo, destacando a importância da sinceridade e integridade em nossa adoração a Deus. Essa lição nos desafia a viver de forma autêntica diante de Deus e dos outros, evitando qualquer forma de religiosidade vazia ou aparência de piedade. O convite aberto para o reino de Deus. Jesus utiliza a parábola do banquete de casamento para ilustrar o convite generoso de Deus para todas as pessoas participarem do seu reino. Essa lição nos lembra que o Evangelho é para todos e que devemos compartilhar o amor e a graça de Deus com aqueles ao nosso redor, sem fazer acepção de pessoas. A importância da lealdade a Deus. Jesus ensina sobre o tributo a César, destacando a importância de render a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Essa lição nos lembra da nossa responsabilidade de honrar a autoridade terrena, mas também de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, seguindo-o com lealdade e obediência. Conclusão. Portanto, os líderes religiosos procuravam o tempo todo testar o comprometimento de Jesus com a lei e o seu amor a Deus. Diante disso, eles perguntam qual o maior mandamento, e o Senhor lhes responde: ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.